tiver dúvidas, boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma aula da série de aulas exclusivas do mês de março. E hoje é a nossa terceira aula e nós vamos estar falando sobre a mente da pessoa líder, tá? Então fica aqui com a gente, vem descobrir como é a pessoa do traço de caráter psicopata. Então, hoje nós vamos mergulhar um pouco mais na mente e no formato do corpo desse traço de caráter, que é o terceiro que se forma no nosso corpo, tá? Lá na nossa infância, esse é o terceiro traço que se forma e hoje vocês vão conhecer como funciona a mente dele. Nós vamos mergulhar um pouco mais profundamente na mente do psicopata. E antes que você saia correndo dessa aula, o traço psicopata, eu gosto de deixar bem claro que ele não tem ligação alguma com sociopatia, com doenças psicológicas. É simplesmente um traço de caráter que foi moldado na nossa mente. A gente mantém aqui o termo técnico, tá? A gente chama ele ali carinhosamente, né, de líder ou até mesmo daquela pessoa negociadora. Quem aí conhece aquela pessoa que, se você deixar, ela vende até você? Porque ela vê negócio, ela vê oportunidade de vendas em tudo o que ela faz. Opa, vamos lá? Então, aqui hoje nós vamos mergulhar mais a fundo nesse traço, vocês vão conhecer um pouco mais sobre o psicopata. E se você está aqui pela primeira vez e ainda não nos segue no nosso Instagram, vai lá, siga a ID do Corpo, @ID do Corpo, lá no Instagram, tá bom? Todos os dias a gente compartilha stories, caixinhas de perguntas, consultorias gratuitas, né? Respondendo caixinhas de perguntas para vocês, e muito conteúdo de valor no nosso feed, através de Reels, através de posts, sempre trazendo muita atualização para vocês no que diz respeito à inteligência emocional, à leitura e análise corporal. E também é lá que vocês ficam sabendo em primeira mão, depois da nossa comunidade, que agora a nossa comunidade fica sabendo tudo em primeira mão. Depois a gente vai lá para o Instagram e anuncia tudo o que está acontecendo na nossa empresa. Seja treinamento, seja palestras, seja as nossas aulas e até mesmo os nossos eventos presenciais, tá bom? Então lá você vai descobrir como identificar cada traço, dicas de como lidar no dia a dia com cada traço de caráter, as caixinhas interativas e muita novidade também. Então, se você ainda não nos segue, corre lá no Instagram, @ID do Corpo. E agora vamos lá aqui, gente, para o assunto da nossa aula, tá? Ariana, o que é esse traço? Quando ele se forma? Como que eu consigo descobrir se eu tenho do traço psicopata, ou se o meu filho tem, se o meu marido, se a minha esposa? Nessa aula você vai descobrir como você identifica, tá bom? Tanto nos comportamentos quanto no formato do corpo. A gente trabalha com a análise e a leitura corporal, mas também com aquilo que a gente chama aqui de engenharia reversa, que é o quê? Você mapear os comportamentos da pessoa para descobrir ali os traços predominantes, tá bom? Então, aqui nessa aula hoje você também vai conhecer as dores e os recursos desse traço de caráter, as forças e as fraquezas. E se você está chegando agora e perdeu as duas primeiras aulas do traço esquizoide e do traço oral, elas estão no nosso canal do YouTube, tá bom? @ID do Corpo Oficial é o nosso canal. E também nós colocamos dentro da nossa comunidade os links para você que perdeu, para você conseguir assistir às aulas e ficar assim por dentro de tudo que tem acontecido, de novidades acerca desses dois traços de caráter. E também, dentro da nossa comunidade, nós estamos compartilhando e-books completos sobre cada traço de caráter e novidades exclusivas para os membros da comunidade. Na semana passada, a gente compartilhou uma planilha desenvolvida especialmente para você que tem dificuldade em controlar as suas finanças, em ter mais clareza do que você precisa melhorar para que a sua ambição vá lá para cima e a sua dependência emocional diminua também. Essa planilha, ela vai te ajudar muito, tá bom?
Então, vamos dar sequência aqui. Quando que o traço de caráter psicopata ele se forma? O período de formação desse traço, que é o terceiro traço, se dá após a formação do traço de caráter oral. Então, ele vai variar ali entre 1 ano e meio aos 2 anos e meio da criança. Vai depender o quê? Se a criança ela tem um desenvolvimento, se os pais estimulam mais o desenvolvimento de forma independente dessa criança, ou se os pais ficam retardando o desenvolvimento e a independência dessa criança. Aqueles pais que ficam criando a criança muito super protegida, não deixa aquela criança explorar o espaço, não deixa aquela criança se conectar com outras crianças ou com outros adultos, mesmo que os pais estejam ali por perto, cuidando daquela criança. Então, isso vai depender muito de criança para criança, por conta desse autocuidado, desse cuidado para com a criança dos pais. Então, se for demais, eles vão retardar o desenvolvimento do traço psicopata, e se for muito precoce, essa criança ela vai começar a desenvolver esse traço também de forma mais rápida, tá bom? Então, gravem aí, entre 1 ano e meio até os 2 anos e meio, se dá a formação do traço psicopata. E o que acontece nessa fase? Nessa fase, para você que perdeu as 2 aulas anteriores, o psicopata, esse traço, o que acontece? A criança ela está percebendo o mundo como uma relação de troca, tá bom? Cada fase a criança está tendo uma percepção diferente, ela está percebendo o mundo de uma forma nova. E aqui ela está percebendo o mundo como uma relação de troca. Então, quando ela faz alguma coisa, ela recebe alguma coisa em troca, seja algo positivo ou seja algo negativo. É a fase que a criança ela começa a explorar toda a casa, ela começa a fazer bagunça, ela abre o guarda-roupa, puxa as roupas, abre o armário da cozinha, começa a derrubar tudo no chão. E por que que isso acontece? Aqui eu até coloquei, né, a fotinha aqui de uma criança explorando, né, tirando ali coisas tentando pegar o que está dentro da gaveta. E isso se dá por quê? Nessa fase, a criança ela começa a perceber que ela não é uma única pessoa com a mãe. Diferente lá do oral. O oral ele se sente um só com a mãe. A criança ela está em simbiose com a mãe. Então, ela está muito dependente. Se essa criança ela está com fome, se ela está com sede, se ela fez xixi, se ela fez cocô, se ela precisa de algum cuidado, a forma dela se comunicar é o choro, porque ela se sente uma só com a mãe. Já aqui, a criança ela se percebe como um indivíduo separado da mãe, tá? Então, ela quer conquistar o espaço dela, ela quer explorar o território ao redor, e aí ela começa a ter identidade, ela começa a formar, ela começa a descobrir o universo dela, tá? Ariana, como que eu vou descobrir o formato do corpo dessa pessoa agora, né? Já que essa criança cresceu e vocês estão aqui também para aprender um pouco da análise corporal, da leitura corporal, dos traços de caráter. O formato de corpo dessa pessoa lá na infância, o que essa criança começa a entender? E a fase, o corpo dela nessa fase, o que está sendo desenvolvido é a região do tronco, tá? Essa região superior. Então, a criança ela começa a desenvolver o corpo dela para ela ocupar mais espaço, para ela ter mais independência, para ela ter mais domínio e mais controle sobre o que está acontecendo ao redor dela. Então, ela percebeu ali que se ela controla a situação, que se ela manipula, que se ela faz uma birra, se ela obedece, ela recebe recompensas. Então, o corpo dela começa a dar para ela uma estrutura para que na vida adulta ela tenha, o corpo corresponda aos comportamentos. E aí, no corpo do psicopata, o que a gente vai observar? Que essa pessoa ela vai ter um corpo mais triangular, formatos triangulares pelo corpo, seja no rosto, seja no tronco ou até mesmo no quadril, tá? Aqui, se vocês conseguem observar nessa imagem dessa mulher aqui embaixo, ela tem o queixo bem pontudo, né? O queixo dela vai afunilando como se fosse aqui uma estrutura triangular, tá? Que é uma estrutura o quê? Que transmite inconscientemente poder, domínio, uma dominância da pessoa sobre as demais pessoas,
tá? Ela também vai ter o tronco mais largo, sabe aqueles memes de academia? Tem um desenho, inclusive, acho que é Johnny Bravo, alguma coisa assim, que ele é muito largo na parte de cima, mas as perninhas são mais finas, tá? Ele vai afunilando em formato triangular também. A pessoa com traço de caráter psicopata predominante. Então, o tronco mais largo que os quadris, pernas, né? Aquela pessoa que ela para na posição de super-homem ou Mulher Maravilha, sempre com as mãos na cintura, ocupando mais espaço. Para o psicopata, quando ele para com os pés, com as pernas abertas, né? Em posição de super-homem ou Mulher Maravilha, ele está passando que mensagem? O inconsciente dele está passando a mensagem de que ele está ocupando mais espaço no mundo. E quando você ocupa mais espaço no mundo, você tem mais domínio e mais poder, tá? Qual que vai ser a dor e o recurso desse traço de caráter? A dor do psicopata é a dor da manipulação. Ele tem medo de ser manipulado, porque lá na infância aquela criança percebeu que para ela conseguir alguma coisa, para ela receber uma recompensa ou para ela não ser castigada, ela precisava fazer o que os adultos estavam mandando ela fazer. Então aqui hoje na vida adulta, essa pessoa ela vai ter um medo de ser manipulada, de ser usada pelas pessoas e de ter as circunstâncias ali controladas por outras pessoas. Esse é o maior medo do psicopata. E o recurso? Ele vai ser uma pessoa extremamente racional e o tema da nossa aula, que é o quê? Uma pessoa líder. O psicopata, ele é o líder nato. Vocês vão ver daqui 2 aulas, aula do rígido, que o rígido também é um líder nato. Porém, as formas de liderar do rígido e do psicopata são muito diferentes, tá? O psicopata ele vai ter uma influência natural. Ele não vai precisar de tanto destaque quanto o rígido necessita para se tornar um líder, tá? Já o psicopata, ele vai ser aquela pessoa que vai influenciar, mesmo sem ter o título, sem ter o cargo de líder. Seja dentro de uma empresa, seja dentro de casa, seja na família, na relação entre os amigos. Aquela pessoa que é aquela que convence todo mundo de fazer o que ela quer, vamos supor que todo mundo quer fazer uma viagem, é o psicopata que vai escolher o local. Quer fazer alguma programação em família, se a esposa ou o marido ali for mais psicopata, é ele que vai tomar a iniciativa, ele vai influenciar os outros, ele tem o poder de persuasão e de convencer o outro muito sutilmente, tá? Então, se você aí é essa pessoa, saiba que você tem esse traço predominante, ou se você conhece alguém aí, já saiba também que essa pessoa, com certeza, ela pode usar o traço de caráter dela para te convencer a fazer aquilo que ela quer que você faça. Gente, me falem aqui se você está se identificando aí. Quem aqui, ó, eu quero que vocês sejam sinceros, tá? Eu estou aqui com vocês, não vou ficar aula, como é que fala? Eu quero que vocês tenham resultados. Então, para vocês terem resultados, façam perguntas, explorem realmente que esse momento é para vocês, tá bom? Quem aqui que já sentiu que precisa estar no controle o tempo todo? Sejam sinceros. Não precisa nem responder para mim, responde aí para você mesmo. Já sentiu que precisa estar no controle o tempo todo? Que não pode demonstrar vulnerabilidade, porque as pessoas podem se aproveitar de você. Tá? Você tem medo de abrir o seu coração, você tem medo de falar do que você está sentindo. Muitas vezes o psicopata ele é chamado de coração de gelo, de sem sentimento, de sem coração, porque muitas vezes, por medo da pessoa usar aquela informação contra ele depois, ou manipular, ou jogar na cara dessa pessoa, um momento de fragilidade dela, o psicopata acaba guardando para ele também, tá? Ele tem dificuldade em confiar. Quem também sente que precisa estar sempre um passo à frente dos outros para não ser enganado. Aquela pessoa, não, se eu estiver na frente das outras pessoas fazendo algo antes, a chance de eu ser enganada é zero, né? Então ele está sempre tomando a frente das coisas.
E se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, muito provavelmente você tem aí o traço de caráter psicopata dominando a sua vida, tá? Isso porque o psicopata, ele tem uma necessidade intensa de poder e controle, tá? Mas por trás de tudo isso, gente, ele esconde um medo profundo de ser dominado ou de ser usado pelas pessoas. Muitas vezes esse psicopata as pessoas já tiraram muita vantagem dele. Pode ser aquele sócio que ele confiou extremamente no outro sócio e o sócio passou uma rasteira nele, ou o sócio levou a empresa assim para um nível que o outro não tinha controle, e isso pode fazer com que esse psicopata aumente ainda mais o nível de dor desse traço de caráter, tá bom? E aí, essa luta que o psicopata tem de forma interna, ali no subconsciente dele, muitas vezes faz com que ele crie máscaras e estratégias para se proteger, tá? Mas isso, infelizmente, pode fazer também com que ele se afaste de conexões genuínas que muitas vezes ele deseja ter. Só que por conta dessas máscaras, desse mecanismo de defesa que o inconsciente dele deu para ele, muitas vezes ele deixa oportunidades de se conectar com pessoas verdadeiras e que não vão trair ele, que não vão passar ele para trás, passar, né? Por conta das feridas do passado, por conta de todas as vezes que ele se sentiu usado pelas pessoas. Bom, deixa eu ver o que vocês são. Boa noite. Eu era assim, mas não sei se veio do psicopata. Essas dores de hoje, Emily, são focadas bem no traço psicopata, tá? Ou você pode confundir um pouquinho aí com a questão do rígido. O rígido, ele também tem isso aqui, mas a motivação vai ser diferente. Do rígido já vai ser o medo da traição, o medo dele ser trocado ou excluído por opções melhores, tá? Mas do rígido a gente vai falar somente daqui 2 aulas ainda. A próxima aula vai ser do masoquista e o rígido vai ser a última para a gente finalizar a sequência de aulas do mês de março, tá bom? Então, essas pontuações, essas perguntas que eu fiz aqui para vocês, elas são para despertar vocês aí, para vocês começarem a refletir se o traço psicopata de vocês está na dor, tá? Por quê? Aqui a gente vai falar agora sobre a dor desse traço. A maior dor do psicopata, que é a dor o medo, né? Da manipulação. E aí, o que vai ser fraqueza desse traço? Esse medo de ser manipulado que o psicopata carrega, vai fazer com que ele seja muito desconfiado, com que ele tenha muita dificuldade em confiar no outro e ele vai estar grudado ali numa necessidade de controle absoluto. É aquela pessoa que, se você atrasa num compromisso por 5 minutos, ela vai querer saber o que aconteceu, por que que você não chegou no horário combinado. Ela vai ter um senso de justiça muito alto, né? E quando ela percebe que alguma injustiça está acontecendo ali também, o psicopata ele vai entrar no meio, ele vai querer que a justiça seja feita, porque ele tem um senso de justiça muito alto, tá? Outra fraqueza também desse traço é uma dificuldade, como eu falei para vocês, em demonstrar vulnerabilidade, em abrir o coração, em falar dos sentimentos, até porque ele é um traço mais racional, mais frio, né? Diferente do oral e do masoquista, que são traços quentes, que são traços emotivos, que são movidos pela emoção, o psicopata, ele vai se assemelhar muito ao esquizoide e ao rígido. Então, se você perdeu a aula do esquizoide, já falei para vocês que tá o link lá na comunidade. E do rígido, daqui 2 aulas, nós também vamos falar sobre essa racionalidade, sobre essa frieza desse traço de caráter e por que que isso acontece, tá bom? Então, aqui, o psicopata, ele vai enxergar a fragilidade como uma fraqueza, e ele não quer demonstrar fraqueza, já que ele está sempre o quê? A gente fala no mundo da análise que o psicopata, ele é o pavão. Ele está sempre brilhando, ele está sempre ali com o peito estufado, pronto para encarar o mundo e pronto para liderar, pronto para estar em lugares de autoridade, lugares de comando e lugares de poder. Isso de forma natural, tá? O psicopata ele não precisa fazer tanta força para ele ocupar esses lugares.
E ele vai ter uma tendência muito similar ao esquizoide também, de se isolar emocionalmente. Por quê? Geralmente, quando você se conecta com a outra pessoa, é emocionalmente. E como para ele é muito racional, ele é muito lógico, ele vai ter essa dificuldade em se conectar emocionalmente com as outras pessoas. Me falem aqui, se vocês têm alguma dúvida, compartilhem aqui no chat também. Podem fazer perguntas que eu vou respondendo ao longo da aula. Combinado? E aí, a gente vai entrar um pouco agora nos comportamentos, tá? E eu quero que vocês respondam aí, pode ser para vocês mesmos, respondam aqui no chat também. Você sente que precisa estar sempre no controle ou que será usado pelas pessoas ao seu redor? Quem aí tem esse medo? Fala, nossa, eu tenho medo de tentar algo e das pessoas tirarem vantagem de mim. Ou que se eu perder o controle, as coisas vão desandar, as coisas não vão dar certo. Sempre tem que ter algo que você está controlando. Seja a vida das pessoas ao seu redor, seja a vida dos colegas no trabalho, seja a vida dos filhos. É aquela pessoa que ela precisa ter o domínio de tudo. Conta aqui para mim se vocês passam por isso. E aí a gente vai entrar em alguns comportamentos que revelam aqui, tá? Revelam sensações e comportamentos de dores, tá? Falem aqui para mim. Gente, o que o psicopata vai fazer muito também com essas dores, né? Fala, nossa, Ariana, como que eu faço para descobrir se eu tenho esse traço predominante no meu corpo? Você está falando aí e está caindo muitas fichas aqui. Eu sou essa pessoa que tento controlar tudo, não consigo confiar nas pessoas. Eu tenho medo de ser enganado, eu tenho medo de ser usado. Passei por muitas situações lá no passado, ou até mesmo na minha infância. É, Fui criada de uma forma que a minha mãe controlava muito a minha vida, ou meu pai controlava muito, ou até mesmo nos seus relacionamentos, você percebe esse padrão de manipulação das pessoas tentando te convencer, te persuadir de determinada forma a fazer aquilo que elas queriam, ou você mesmo pode perceber, nossa, eu sou essa pessoa. Eu tento fazer com que tudo saia do meu jeito, com que tudo. E muitas vezes depois você se arrepende, porque você não deu a oportunidade para o outro de participar das suas decisões, de participar das suas escolhas. Eu era assim, mas não sei se. Ah, tá. Meu marido é exatamente assim. Não abre mão do controle de forma nenhuma e desconfia de todos e é líder nato. Muito provavelmente ele vai ter traço de caráter psicopata altíssimo, viu, Nídia? E esse comportamento, gente, se eles não forem tratados, ele pode levar a pessoa a desenvolver ali narcisismo e outras doenças também, tá? A depender do nível de psicopatia dessa pessoa, se ela não tratar, se ela não tirar esse traço das dores, ela pode se tornar extremamente manipuladora, mas a um nível que não tenha mais controle, tá bom? Então é bom ter esse conhecimento também para você já saber quando você lidar com esse tipo de pessoa também. E aí, o que que acontece, gente? Estou trava-língua aqui hoje. O psicopata, ele tem uma dificuldade em confiar nas outras pessoas, porque ele acha que sempre há alguma intenção oculta nas atitudes das pessoas. É aquela pessoa que, nossa, fulano tá falando comigo, mas ele já quer alguma coisa. Ou Beltrano tá me agradando demais, vai me pedir algum favor, ou está precisando de alguma coisa. É, Você percebe também que você fica ansiosa ou desconfortável quando você não pode dominar alguma coisa, quando as coisas fogem do seu controle, também é um sinal de que o seu traço psicopata está na dor, tá? Então, tudo isso daqui a gente analisa, a gente investiga para saber se o seu traço está na dor e como você pode reagir, como você pode fazer para mudar essa situação também, tá? E essa questão do psicopata ter dificuldade em se conectar emocionalmente com as outras pessoas vem muito do fato dele não permitir que os outros conheçam ele de verdade, tá?
Por quê? Porque se eu me permito ser vulnerável, se eu abro meu coração com o outro, pode ser que eu perca o controle, pode ser que eu perca ali o poder e aquela imagem de pavão, aquela imagem de que tá tudo bem comigo, eu não preciso de ajuda, e que eu resolvo o problema das pessoas. Eu não preciso das pessoas, me ajudarem a resolver os meus problemas, tá bom? Isso casa muito com a racionalidade do psicopata, né? Porque se fosse ali moral ou masoquista, o masoquista também é muito difícil ele pedir ajuda. Porém, caso ele não consiga mais, ele vai ali demonstrar que realmente ele não consegue e ele vai pedir ajuda, vai pedir um socorro. Já o psicopata não, por quê? Porque ele é racional, ele vai buscar soluções de forma lógica para ele conseguir resolver o problema dele antes mesmo dele ter a coragem, né, de demonstrar ali que ele não consegue fazer aquilo, que ele realmente precisa de ajuda. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Comportamentos que revelam também dores desse traço de caráter, tá? Manipulação estratégica. O psicopata, ele vai usar ali, quando ele não conseguir as coisas de forma natural, ele pode usar do charme, ele pode usar um charme, a conquista, a sedução, para persuadir as pessoas e conseguir aquilo que ele quer. Sabe aquela criança? É muito engraçado você ver criança na fase do desenvolvimento do psicopata, porque ela vai ser aquela criança que ela vai no pai, aí o pai fala não. Ela vai na mãe, a mãe fala não. Ela vai em todos os adultos que tiver ali por perto dela até ela conseguir aquilo que ela quer. Com jeitinho, é aquela criança que vai ficar passando a mão no cabelo, que vai ficar chamando ali a mãe ou pai da forma que eles gostam, né, de uma forma carinhosa, para ela conseguir persuadir e convencer eles de deixar ela fazer o que ela quer ou de conseguir algo que ela queira, tá bom? É aquela criança que a avó chega na casa ou algum familiar chega na casa e ela sabe como agradar para conseguir alguma coisa daquele adulto, seja um docinho, seja um brinquedo, seja um carinho, alguma coisa essa criança ela faz para conseguir aquilo que ela quer, tá? Outra característica que revela a dor desse traço também é o quê? Dificuldade em criar laços verdadeiros. É impossível, Ariana, essa pessoa criar laços verdadeiros, porque eu acho que eu sou casada com um psicopata. Quer dizer que ele não me ama, então? Não, gente, não é bem por aí, tá? Essa pessoa ela tem dificuldade de criar laços verdadeiros, mas no sentido geral. Ela não vai ser uma pessoa, o oral, por exemplo, que faz amizade até na fila da padaria, né? Já tá trocando WhatsApp, já tá trocando Instagram, e ele se liga rapidamente, ele se conecta emocionalmente de uma forma muito rápida. Daqui a pouco ele tá se comportando com a pessoa que ele acabou de conhecer como se fossem amigos de infância. Já o psicopata não. Ele vai demorar muito mais tempo, ele vai filtrar, ele vai testar essa pessoa, vai testar para saber se a pessoa realmente é verdadeira, se essa pessoa não está enganando ele, se essa pessoa não está com alguma máscara, porque ele tem essa desconfiança no subconsciente dele e ele acaba observando, ele acaba fazendo testes para saber ali se ele realmente pode criar algum laço com essa pessoa, tá bom? Então ele não se envolve. O psicopata é aquele que ele vai começar um relacionamento de uma forma muito racional e depois ele pode se apaixonar e depois os outros traços começam a aparecer ali, né? O rígido, o oral, e aí essa pessoa começa a se conectar emocionalmente com os outros. Mas se ela for predominantemente psicopata, vai ser muito mais difícil, tá bom? Então, ele vai manter relacionamentos como? Relacionamentos superficiais, por medo de ter que se abrir ali nos relacionamentos. E o psicopata também, algo que eu observei nos meus atendimentos, nos meus estudos, que ele é uma pessoa que preza muito pelo tempo dele, tá? Então, ele não vai ficar se conectando emocionalmente para depois ficar devendo faturas emocionais para as pessoas. É aquela pessoa que fez uma amizade e vamos supor que essa amizade seja um oral, que quer estar o tempo todo falando com esse psicopata, e aí essa pessoa começa a cobrar dele. Não, mas você não me manda mensagem, você não me dá atenção e tudo mais. O psicopata odeia que seja cobrado faturas emocionais dele, tá?
Então, se você aí se relaciona com alguém que fica cobrando faturas emocionais, saiba que essa pessoa pode ter o traço psicopata predominante, ou se essa pessoa for você, esse pode ser aí um dos seus traços predominantes também, tá? Outra característica do psicopata é que ele vai ter uma competitividade extrema, tá? Diferente também do rígido, que a gente vai perceber uma competitividade muito aguçada. Aqui, a competição para o psicopata é para ele disputar domínio, disputar poder, tá? O rígido, ele quer chegar em primeiro lugar porque ele quer mostrar que ele é o melhor. Isso já não é o que acontece com o psicopata. O psicopata acontece porque ele quer estar no topo. Lembra que ele é o pavão? Ele quer ali abrir as asas, mostrar o quão inteligente, o quão poderoso, o quão bom ele é, tá? Só que na dor, o psicopata, ele vai fazer isso e ele não vai se importar de passar por cima dos outros, tá? É aquela pessoa que se tiver que ganhar uma promoção no trabalho, ela não vai pensar no colega que está disputando a mesma vaga que ela vai jogar com armas não tão humanas, não tão saudáveis assim. Isso o psicopata na dor, tá, gente? Porque no recurso, o psicopata é aquela pessoa que é a líder, que ela leva as pessoas junto com ela. Se ela ganha algum prêmio, ela dá honra, ela dá um mérito para quem ajudou ela a chegar lá onde ela chegou. Ela reconhece e ela faz com que todos ao redor dela tenham também um pouco daquele brilho que ela alcançou, tá bom? E aqui, desconfiança exagerada, eu já falei para vocês o porquê dessa desconfiança, e vai ser em todas as áreas, tá, gente? Não é só na área amorosa, não é só aquela pessoa que desconfia do parceiro, mas aqui o psicopata ele vai desconfiar das amigas. Ai, por que que fulana tá se aproximando de mim? Ela some e do nada ela aparece, com certeza tá precisando de dinheiro, com certeza tá precisando de alguma coisa, porque ela só me procura quando ela precisa de algo, por conta da mente dele. Lembra que ele teve a percepção da relação de troca? O psicopata ele fica muito procurando não dever favores para as pessoas, tá? Aquela pessoa que, se eu peguei uma coisa emprestada e eu falei que eu ia devolver tal dia, eu tenho que devolver naquele dia. Ele vai ser aquela pessoa muito difícil de pedir algo para as outras pessoas, mas quando ele pedir, ele vai ser muito fiel em cumprir, porque ele odeia ficar devendo favores para as pessoas, justamente porque quando ele deve favores, vem a fatura emocional, e ele não suporta faturas emocionais, tá bom? Então ele acha que ninguém faz nada sem um interesse oculto. Então, já sabe aí que a pessoa que não gosta de ficar devendo favores para as pessoas, ela tem um traço psicopata também predominante aí na mente dela. E no corpo também, né? A gente fala que a mente moldou o formato do corpo. E por último, falta de empatia em momentos críticos. Gente, e aqui eu tô falando de pessoas que são assim, muito, tá? Que tem esse traço assim, absurdamente alto no corpo delas. Por quê? Nós vamos ter os outros traços. A pessoa vai ter o oral, vai ter o masoquista e vai ter ali a combinação dos 5 traços de caráter. Aqui nós estamos falando de pessoas que são predominantemente psicopatas, tá? No sentido de, acima de 20%, acima 25, 30% de psicopatia na análise corporal dessa pessoa, ela já vai ter o traço predominante, que vai dominar a mente dela ali na maior parte do tempo, tá bom? Essa falta de empatia é porque ele tem dificuldade em reconhecer e validar as emoções dos outros. Então, assim, nossa, que exagero. Vamos supor que você pega aí um psicopata com um oral. Nossa, amiga, mas nem é para tanto. Levanta essa cabeça, dá a volta por cima, sacode a poeira. E já o psicopata, ele tem essa mente, que vai ser aquela pessoa que o oral vai estar chorando no ombro dele, ele vai estar o quê? Ele vai estar solucionando o problema, ele vai estar buscando soluções. E só para vocês entenderem, né, do que eu tô falando, isso não quer dizer que essa pessoa não tenha sentimentos, tá? Pode parecer que ela não tenha sentimentos para quem não conhece dos traços de caráter. Por quê? Quando um oral precisa de um psicopata por perto para resolver os problemas dele, ele vai ficar muito feliz, porque muitas vezes o problema é fácil de resolver, mas o oral ele envolveu emoções, ele envolveu os sentimentos e ele não consegue ter uma clareza
muitas vezes para resolver os problemas, e ali um amigo psicopata, uma amiga psicopata vai conseguir ajudá-lo de uma forma muito mais fácil e muito mais clara, tá? Contem aqui para mim quem se identificou até agora, qual dessas características, desses comportamentos de dor que eu falei aqui para vocês, vocês mais se identificaram, com a desconfiança, com a falta de empatia em momentos críticos. E só para contextualizar vocês, né? Eu tinha uma amiga há um tempo atrás, nós ainda somos amigas, mas o fato que eu vou contar para vocês aconteceu há um tempo atrás. E eu lembro que ela estava muito chateada comigo. Eu sou muito mais. Embora eu não tenha tanta psicopatia, a minha psicopatia era mais alta do que a dela. Ela era muito oral. E ela estava chorando, ela estava toda, né, emocionada, querendo encontrar a solução para o problema dela. E eu cheguei muito facilmente com a solução para o problema dela. Só que eu não tinha o conhecimento dos traços de caráter. Hoje, conhecendo, né, a análise, já fiz a análise corporal dela, inclusive. Descobrindo o quão oral ela era, eu vi o quão psicopata eu fui naquele momento, né? Essa falta de empatia, num momento crítico, a pessoa estava sofrendo, né? E ela queria o quê? Ela queria que eu validasse as emoções dela, ela queria que eu reconhecesse. Hoje é claro que eu tenho muito mais facilidade em reconhecer quando o outro está com o oral, né? Que precisa ser acolhido, que o psicopata precisa baixar um pouquinho a bola e dar o ombro amigo para a amiga que é oral. E aprendi a validar as emoções dessa pessoa, tá? Então, se você aí tem essa dificuldade, fala, nossa, eu sou muito racional, você está falando de mim, né? A Ana falou aqui, ó, sou eu, sem dúvidas eu. Por quê? Porque o psicopata, ele é do mundo racional, gente. Não adianta pedir para ele sentir as coisas. Ele pensa as coisas, ele decide as coisas, né? Ele resolve as coisas pela razão e não pela emoção, tá bom? Essa pessoa, ela não vai colocar emoção em jogo para resolver as coisas da vida dela, para resolver as coisas que a gente chama aqui no mundo da análise de adulto, né? O psicopata, ele é muito adulto, ele é muito maduro, ele é muito lógico, então ele procura resolver as coisas dessa forma, tá bom? E jamais, gente, jamais, jamais chamem o psicopata de sem coração, ou de coração de pedra, de coração de gelo, porque essa pessoa, ela sente, ela só não demonstra, tá? A forma do psicopata demonstrar que gosta de você é te entregando soluções para os seus problemas. É a melhor forma dele demonstrar que realmente ele se importa com você, de que realmente ele ama você, tá? E aí vai mais um pouco da questão de você entender um pouco também da linguagem de amor para essa pessoa dar e para essa pessoa receber, né? Que vai muito, tá muito ligada ali também. E aí, agora eu quero falar com vocês de como a gente pode identificar as forças desse traço de caráter. Fala, nossa, Ariana, eu me identifiquei muito, você falou aí bastante, eu me identifiquei com a desconfiança, com o medo de ser usado pelas pessoas, com essa necessidade de controle muito grande. Mas e agora? Eu não tenho nada de bom? E aí nós vamos falar agora um pouco da parte boa desse traço. Todos nós temos as partes boas, né? Os comportamentos que demonstram as nossas forças, os nossos talentos, tá bom? Que é o quê? Aqui do psicopata, gente, apesar de todas as dores, dos comportamentos que a gente trouxe, ele possui sim habilidades únicas, tá? Que quando elas são bem direcionadas, quando essa pessoa tem a consciência de que ela tem esse traço de caráter e principalmente se esse traço for um dos principais, ela consegue sair das dores desse traço e começar a colocar as forças em ação. Ela começa a utilizar esse conhecimento. Agora, vocês estão tendo consciência de que o traço psicopata tem esses comportamentos de dor, mas que ele também tem forças, tem talentos, tem habilidades ali que você pode ser bem direcionado para te trazer resultados e outros diferenciais na sua vida, tá bom? Que é o que, gente? Liderança natural. O psicopata, como eu falei para vocês, ele é o líder nato, tá? Então, ele sabe motivar, ele sabe influenciar as pessoas, ele vai ser aquele líder que vai buscar alternativas e estratégias para alcançar os resultados, para que toda a equipe brilhe. Se for dentro de casa, é aquela mãe ou aquele pai que vai buscar ali
influenciar o filho, motivar o filho. Esses dias eu tenho acompanhado alguns casais, que geralmente a esposa fala: Nossa, meu marido é o meu maior apoiador, ele me influencia para alcançar os meus sonhos, os meus resultados. E aí eu vou lá para dar uma olhadinha na foto do esposo e eu vejo que ele tem um perfil. é, de psicopatia alto, né? Ele já tem uma visão, o psicopata ele tem uma visão estratégica muito grande também, tá? O psicopata ele tem uma capacidade estratégica bem aguçada também. Ele pensa de forma rápida e lógica. Isso para tudo, principalmente nos negócios. É aquela pessoa que tem visão estratégica, uma visão empresarial muito desenvolvida e ele sabe o passo a passo que precisa percorrer para alcançar o sucesso, tá? Então, o psicopata, como vocês já puderam ver em outras aulas que eu dei sobre temas específicos, né? Procrastinação, finanças, dependência emocional, ele é o traço que é assim, o melhor, gente. Se o seu traço psicopata estiver no recurso, você vai conseguir prosperar, você vai conseguir vencer a dependência emocional, você vai colocar sua ambição lá em cima, vai realizar sonhos, planos, desejos, porque ele realmente é essa pessoa que traça caminhos para você seguir, tá? Então, ele tem uma forma de pensar muito rápida, lógica, racional, como eu disse para vocês. Ele consegue separar a razão da emoção, ele consegue separar ali negócio de amizade. É bem o ditado, né? Negócios, negócios, amizade à parte. É bem a frase do psicopata, tá? Ele tem um alto poder de persuasão, ele tem uma autopersuasão, ele consegue convencer as pessoas, tem facilidade em negociar, em convencer, são ótimos vendedores, tá, gente? Ele consegue vender até areia no deserto. A gente brinca, né, que o psicopata ele consegue é, vender água com muita facilidade. Tudo que o psicopata for vender, ele vai vender com muita facilidade, porque tem argumentos, ele consegue convencer você da ideia dele, de comprar a ideia dele, e ele faz isso com muita excelência, tá? Outra coisa também que o psicopata tem de força é resiliência e frieza em momentos difíceis. Ele vai ser mais. Isso aqui não é no sentido ruim, a gente. Frieza em momentos ruins. É aquela. A casa tá pegando fogo, a casa tá sendo caindo, né? Tá desmoronando. E o psicopata, ele tem o quê? Ele tem aquela racionalidade, aquela pessoa que está em pé. Ano passado eu passei por uma situação que a minha oral, ela tomou conta de tudo e eu paralisei. E graças a Deus, né, eu tinha uma amiga psicopata que estava comigo no momento que aconteceu o fato e ela já começou o quê? Opa, aqui você não pode deixar a emoção dominar, vamos decidir racionalmente o que precisa ser feito. E ela já começou a tomar as atitudes que precisavam para que o problema fosse resolvido, tá? Então, o psicopata ele tem essa força interna, essa força mental, esse poder de processar as informações, de decidir muito rápido, de forma a não colocar as emoções ali no centro das suas decisões. Ele consegue tomar decisões sob pressão. E, gente, eu sou uma pessoa. Eu não funciono muito sob pressão. Quem me conhece, me acompanha, assim, sabe? Eu sempre compartilho ali no Instagram também. Eu sou a pessoa que preciso de calma, eu decido as coisas com calma. Não me coloque em pressão, porque daí o meu mazoca não é alto, tá? É, então, o psicopata, mais uma força dele aí, para vocês conhecerem esse traço, é que ele consegue tomar decisões sob pressão. Por quê? Porque ele é racional, ele é resiliente, ele é aquela pessoa também que, se você der uma meta para ele, assim como o rígido, ele não vai desistir facilmente, ele é teimoso, ele vai fazer dar certo. Se ele contratou uma pessoa que não deu certo, ele vai buscar outra pessoa para fazer acontecer. Se a mãe está tentando educar o filho de uma forma e não está dando certo, ela vai buscar outra estratégia para fazer com que a meta dela seja realizada, tá? E ele também tem muita criatividade e inovação. Isso é muito do esquizoide, mas o psicopata, por ele ser racional e lógico, ele também carrega essa criatividade e inovação. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, ele tem uma visão ampla e empreendedora. Então, a maior parte aí dos empreendedores,
que executaram ideias geniais, pode saber que ele uniu ali o esquizoide das ideias com o psicopata que tem uma visão ampla, tá? Que tem aquela ambição bem aguçada. E aí, essas são qualidades extremamente, assim, valiosas e poderosas que se o seu traço estiver no recurso, se o seu traço estiver com as habilidades, né, no controle ali das emoções, ele vai ter resultados, assim, fantásticos, tá? Para que essa pessoa possa brilhar, para que essa pessoa possa realmente tirar planos do papel, executar e fazer com que os traços alcancem resultados em todas as áreas. E o psicopata, ele vai precisar, gente, para colocar esses traços aqui no recurso, aprender a confiar mais nas pessoas, que foi o que eu bati aqui na tecla com vocês, que ele tem muita dificuldade, tá? O psicopata, ele vai ter muita dificuldade em confiar nas pessoas, ele é mais desconfiado, só que ele vai ter que aprender um pouquinho a ceder essa desconfiança, a vencer um pouco mais essa desconfiança, para que ele consiga se conectar com pessoas que muitas vezes pode levar ele mais rápido aos resultados que ele está buscando e também conectar as conexões, né? O psicopata é aquela pessoa que ama conectar pessoas que vão o quê? Construir juntos os sonhos, os planejamentos, as ideias, para que ele alcance o resultado mais rápido, tá? E aí, aqui eu quero que vocês me falem agora se você se identificou mais com as dores ou com as forças desse traço de caráter. E, gente, se você se identificou com essas dores, com esses comportamentos, o seu corpo, ele carrega essas marcas. Fala, nossa, Ariana, me explica melhor como assim meu corpo explica isso, né? O nosso corpo, ele guarda chave para nossa transformação. Ele guarda essas informações poderosas, né? Eu consigo saber tudo isso aqui que eu estou explicando para vocês na nossa aula sem a pessoa me falar nada, né? Eu bati o olho nela ali, eu sei que ela tem o formato da cabeça, os olhos, a boca e o restante do formato do corpo. Só de eu olhar para ela, essa pessoa não precisa me falar nada, eu já vou saber qual é o traço predominante dela, porque é essa clareza que a análise corporal traz pra gente. Mas não é só saber o que o corpo está falando, é você saber interpretar as informações que o seu corpo está te passando, né? Porque a análise ela permite que a gente entenda exatamente o que o corpo está falando, né, sobre a sua mente, as suas emoções. E aí vai permitir que você o quê? Ressignifique suas dores, libere padrões inconscientes que estão fazendo com que você o quê? Viva na defensiva, viva procrastinando, viva abolindo, abortando os projetos do papel que você não consegue tirar, o que às vezes você consegue, mas que no meio do caminho você desiste, tá? E, gente, essas aulas estão sendo para trazer clareza para vocês e para que vocês entendam que vocês não precisam viver presas, tá? Nessa necessidade de controle, na necessidade de aprovação, é para você saber que você pode aprender a confiar nas pessoas, a se conectar de verdade e usar esse poder dos seus traços de caráter de forma saudável, de forma que realmente você possa viver uma vida com resultados, que você possa viver uma vida muito mais leve, muito mais produtiva, muito mais próspera em todas as áreas, não somente na área financeira, mas na saúde, nas emoções, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida amorosa, em todas as áreas da sua vida, tá bom? E aí, agora que vocês já sabem, né, como que funciona a mente líder, o que tem influenciado a sua vida, como que os seus traços de caráter estão aí reforçando padrões na sua mente, você precisa tomar ações para colocar em prática, tá bom? E é sobre isso que a gente tem falado aqui em cada uma das aulas. Para você realmente mudar os seus resultados, para você realmente mudar aquilo que você quer viver na sua vida, você precisa agir na direção dos seus sonhos, na direção das suas metas, na direção de olhar para dentro de você para mudar aquilo que você está refletindo no seu externo, tá?
Por quê? Porque você, gente, todos nós merecemos. Você merece viver uma vida sem medo, uma vida em que você não precisa manipular ninguém ou medo de ser manipulado. Vocês merecem usar os poderes que há dentro de vocês, tá? Que tá aqui de forma inconsciente, que o seu corpo está dizendo para você que você tem esse poder aí, que você tem essa habilidade, que você tem esse talento, que você tem essa força emocional interna, mas que por não conhecer ainda o que o seu corpo está falando, por não conhecer as informações que foram gravadas na sua mente, no seu inconsciente, você não está tendo clareza e não está tendo a consciência disso, tá? E tudo começa, gente, quando nós entendemos quem realmente nós somos, tá bom? E é com muita alegria, né, que eu chego ao final dessa aula e apresento aqui para vocês a oportunidade. Nesse mês de março, nós estamos focados em expandir o conhecimento dos traços de caráter, mas não no sentido técnico, e sim no sentido de trazer respostas para vocês. Respostas que o seu corpo está ali entregando, mas que você não sabe interpretar. E a análise corporal, ela é a ferramenta que foi desenvolvida para isso. Porque o seu corpo tem as respostas que você precisa para mudar de vida, tá? A nossa análise, ela vai revelar para você como você pensa, como você sente e age, e quais são seus dons, as suas habilidades, quais são os padrões. Aqui hoje eu falei só do psicopata, né? Eu tô batendo bastante nas dores, que é para você o quê? Acordar para a vida, que é para você, poxa, eu preciso disso com urgência, eu tô passando por isso, Ariana. Eu tenho vários projetos, mas eu tenho medo de compartilhar com as pessoas roubarem as minhas ideias, ou de ser usado, ou de ser traído pelas pessoas. Eu preciso vencer isso, tá? E com a análise você consegue ter a clareza muito nítida, né? Tô sendo redundante. Você consegue ter esse conhecimento de forma palpável. Você vai ver realmente o que o seu corpo revela sobre a sua mente.